Olá, meus amigos, tudo bem? Tô eu aqui dirigindo de novo, voltando de mais uma viagem de trabalho e pensando nas coisas da vida aí, né? Quando a gente tá sozinho, a gente fica refletindo às vezes sobre tanta coisa, né? E tava pensando aqui num tema que é polêmico. Eu gosto de polêmicas, eu tenho esse defeito, eu gosto de polêmicas. Não que eu seja um profundo conhecedor de alguma, ou enfim, mas eu acho que às vezes vale a pena levantar o debate, porque se um pensa, pesquisa e fala, o outro também vai atrás, pesquisa, né? E a gente vai somando conhecimentos um com o outro e todo mundo aprende junto, né? Eu acho legal. E esses últimos dias aí aconteceram algumas coisas, né? Eu tava pensando no tal do mimimi. O tal do mimimi, que hoje em dia muita gente diz, né? Ah, porque isso aí é mimimi, ah, porque isso aí não sei o quê. E aí eu até pensando, será que dá pra gente jogar tudo num balaio e dizer que tudo é mimimi? Né? Será que mimimi, na verdade, eu acho que se entende que seria algo como, isso aí é frescura, isso aí sei lá, exagero, enfim, né? Tem tantas justificativas. Recentemente aí a gente viu, né, um ex-piloto de Fórmula 1, não vale a pena citar o nome dele, que se referiu a um atual piloto, né, dizendo, aquele neguinho, não sei o que. Aí parece, quer passar raiva, vai para as redes sociais. Aí a gente começa a ver um monte de gente falando, né? Mas neguinho é apelido. Neguinho... então quer dizer que o nome do neguinho da Beija-Flor é racista também. Enfim, eu vou contar um segredo que pouca gente sabe. Quando eu era criança, eu tinha o apelido carinhoso de neguinho. Hoje em dia pouquíssimas pessoas sabem ou me conhecem assim, pouquíssimas. É mais a família mesmo e poucos. Há uma grande diferença em como você emprega uma palavra, como você aplica uma palavra, como você fala para alguém. Uma coisa é você chamar alguém de uma forma carinhosa, de neguinho. Uma coisa é alguém adotar um nome artístico por ser moreno, né, e se autodenominar neguinho da Beija-Flor. Agora, outra coisa bem diferente é olhar para alguém e dizer, aquele neguinho lá. É diferente, né? Olha a entonação. Ô, neguinho, meu amigo, venha cá. Aquele neguinho lá. É diferente, não é? Então, não dá para dizer que é mimimi quando a pessoa reclama que está sendo ofendida, que está sendo tratada de forma racista, de forma pejorativa. Eu li um tempo atrás uma frase que eu achei muito boa, que dizia que mimimi é quando a gente não tem... Tratar algo como mimimi é porque a pessoa não tem a capacidade de sentir a dor do outro. É porque a pessoa não tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. É falta de empatia, é falta de humanidade, falta de carinho, de respeito. É se colocar é a falta de capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente está em tempos que a gente confunde humanismo com comunismo. A gente confunde caridade, humanidade com esquerdalha, com petralha, com não sei o que alha. E a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Como a empatia. Aliás, eu li um livro muito bom que se chama Chapados de Cloroquina, A Morte da Empatia. Recomendo, viu? Bom livro. É claro que em todos os casos tem exageros, sim. É claro que em muitos dos casos existem exageros. Há quem usa dessa luta contra o racismo, ou da luta contra a homofobia, ou da luta contra
enfim, preconceito contra as mulheres, da luta contra a xenofobia, enfim, a gente que usa isso para se promover. É claro que existe. Em todos os lugares existe boas e más pessoas. Na igreja, no centro espírita, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, existe boas e más pessoas. Agora, isso não invalida a boa luta. Isso não invalida a boa causa. Ainda mais se a gente pensar, né, gente? A gente vive num país que é uma grande mistura. O Brasil tem dezenas de colônias de imigrantes de vários países. Aqui tem português, espanhol, italiano, alemão, japonês, chinês, coreano, ucraniano, holandês, americano, meu Deus, boliviano, argentino, uruguaio. É impossível citar todos, né? Tem sírios, tem libaneses, tem haitianos, senegaleses. E há uma mistura de raças tão bonita no Brasil pra gente ainda admitir que exista preconceito. Não dá pra admitir mais isso. E não dá pra se calar contra isso também, sabe? A gente vai tolerando, a gente vai aceitando, a gente vai achando que não é nada demais, que não sei o quê. E quando vê, a gente tá aceitando o inaceitável. Quando a gente vê, a gente tá passando pano pra coisa que não deveria. Sabe? Eu acho que... Eu penso muito nisso. Que a gente tem que aprender. E todo mundo erra. Eu não tô fazendo esse discurso aqui pra querer dizer que eu sou perfeito, que eu não erro. Bem pelo contrário. E tem coisas que vêm de berço, tem coisas que a gente aprende ou não aprende quando é criança. E aí depois a gente segue repetindo os erros. Eu cometi muito e cometo erros. Eu fiz há um tempo atrás um vídeo sobre homossexualidade na visão espírita. E olha só, eu usei o termo homossexualismo. E depois eu fui aprender que não se usa esse termo. Por quê? Porque esse termo era usado antigamente de uma forma pejorativa para tratar a homossexualidade como uma doença. E convenhamos, né? Não é uma doença. Mas tinha esse cunho, esse termo, essa palavra especificamente, antigamente se usava para definir a homossexualidade como se fosse uma doença. Absurdo, né? Pensar que tratar isso como doença. Mas enfim, eu me corrigi, eu aceitei a crítica, eu agradeci a crítica e eu me corrigi, pedi desculpas pela minha ignorância. E assim é a vida, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo está sempre tendo oportunidades de aprender. Nem todo mundo as aproveita, né? Mas aí é de cada um, aí é cada um com a sua mentalidade, cada um com a sua consciência. E nisso a gente vê tantos e tantos exemplos, né? Enfim. Eu queria fazer isso um elo com um trecho que eu li há poucos dias do Evangelho segundo o Espiritismo, que era a parábola da figueira seca. A parábola da figueira seca é uma parábola onde Jesus, andando com seus discípulos, chega um momento que está com fome e ele enxerga uma figueira longe. E ele vai até lá, nessa figueira bonita, frondosa, cheia de galhos, folhas e tal, né? E ele chega lá e, a surpresa, não tem frutos. E aí, nessa parábola, Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca, né? Aí tá um perigo da gente levar as coisas do Evangelho ao pé da letra, né? É um perigo, não dá para levar tudo ao pé da letra, não. A gente tem muita coisa que a gente tem que interpretar. Parábolas, principalmente, elas eram alegorias, elas eram contos que tinham uma moral por trás. Imagina que absurdo Jesus amaldiçoar algo, né? É um absurdo, mas enfim, era uma história para exemplificar. E o legal da doutrina espírita é que ela nos explica
muitas das parábolas, elas nos trazem essa interpretação, né? Então o que vem a ser isso? A figueira frondosa, a figueira cheia de folhas, bonita, toda, né? São aquelas pessoas que são lindas, maravilhosas, conhecem tudo de literatura, saem, né, decoram os livros, assim, sai fazendo uma palestra e sai dizendo, porque isso está no livro tal, porque o autor isso disse aquilo, porque o fulano escreveu, porque... E não aprendem, e não fazem o que falam. São figueiras cheias de folhas, mas que não dão frutos. Que são muito boas no discurso, são muito boas na teoria, né? Mas na prática a coisa é bem diferente. E como tem gente que a gente conhece, que a gente convive, ou que a gente encontra na nossa caminhada, né? Que é tão cheia de letras, tão cheia de si, mas não dá um fruto. Então, ao passo que não dá frutos, ela mesma está mostrando que na verdade ela é uma figueira seca, né? Ela é estéril, ela mesma se torna seca, deixa de ser aquela coisa cheia de folhas, bonita, e passa a ser uma figueira seca. Então é isso, sabe, que eu acho que a gente tem que pensar. Às vezes a gente é um profissional exemplar, às vezes a gente é um profissional de sucesso, não exemplar necessariamente. Às vezes a gente é um profissional de sucesso, às vezes a gente é uma pessoa estudada, é uma pessoa estudiosa, às vezes a gente tem um bonito discurso, sabe falar bem, sabe escrever bem, mas será que a gente está usando isso de forma empática? Será que a gente está usando isso de forma caridosa, carinhosa, compreensiva? Será que a gente está usando o que a gente conhece, sabe e tem para ajudar? Será que a gente está fazendo isso para nós apenas? E aí a gente tem práticas homofóbicas, racistas, xenófobas, enfim, não sei nem se eu pronunciei certo essa palavra, é uma palavra um pouco difícil. Mas será que a gente tem toda sorte de preconceitos ou a gente respeita? Será que a gente acha engraçado um presidente de uma entidade que sai aliciando as funcionárias? Será que a gente acha engraçada uma história de alguém que é ofendido por causa da cor da sua pele? Será que a gente faz isso também, ou será que a gente combate isso mostrando como é que deve ser? Que na verdade, como é que deve ser? Ora, é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Simples assim. É claro que quando a gente fala de racismo, a gente fala muito sobre o racismo para com os negros, né? Mas não é só isso. Existe o racismo inverso, claro que existe. Existe o racismo contra o branco. Eu já ouvi a expressão, aquele branco azedo. Isso também não é legal, gente. Também não é legal. Também não é certo, né? É claro que isso acontece numa escala muito menor, infinitamente menor, mas não é por isso que tem que tolerar, não é por isso que tem que aceitar. Não é certo também. Também não é legal, também não é bacana. Enfim, o que seria a maneira certa, no meu ver? É tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, com respeito. Acho que é isso, sabe? Jesus mandou a gente amar o próximo como a si mesmo, mas na maioria das vezes a gente ama muito mais a si do que aos outros, né? Então, enfim, é isso que eu tava pensando, e é isso que eu queria compartilhar aí com quem se identificar, quem gostar, tá bem? Tá acabando a tarde, e aí a luminosidade do dia tava tão linda, mas ela não me ajudou muito pro vídeo. O vídeo ficou assim meio com uns clarão, mas eu não sou profissional, eu não quero ser profissional, né? Eu gosto de conversar sobre essas coisas, então por isso que eu fiz mais um pequeno vídeo aí. Um abraço, gente, fiquem com Deus, se cuidem.